Graça e paz, irmãos, uma alegria estar com você aqui nessa manhã. E eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 18, que nos diz assim: No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Queridos, o medo ele é um sentimento muito comum. O medo ele faz parte do nosso dia a dia. Quem nunca teve medo? É certo que em alguns casos o medo ele pode ser visto de uma forma positiva. Existem temores que nos protegem. Vamos a um exemplo de um temor, de um medo visto numa perspectiva positiva. Você já deve ter ouvido aquela frase que diz que geralmente quem morre afogado é o bom nadador. Aquele que não sabe nadar, aquele que não sabe nadar, ele teme o mar, ele teme os rios, então ele não se arrisca e ele é protegido do perigo de morrer afogado. Já o bom nadador, ele se arrisca. E por causa da sua autoconfiança e da sua imprudência, ele pode perder a vida. E muitos perdem a vida desta maneira. Então, esse temor, esse medo, ele meio que protege as pessoas de perigos. Outro exemplo de um temor positivo nós vamos encontrar na palavra de Deus, em Provérbios capítulo 9, versículo 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então esse texto ele fala de outro temor que nos protege, protege do pecado. Temer a Deus consiste em possuir o devido senso de majestade, da santidade, da justiça e da bondade de Deus, que nos torne temerosos de entristecê-lo, que nos torne temerosos de pecar. Na verdade, o temor, ele nos previne do pecado. O temor do Senhor me torna sábio e me abençoa. Porém, esse temor do nosso texto, de 1 João 4,18, não é um temor que nos protege, um temor que nos previne de perigos e de situações que podem trazer morte. Não, o medo do nosso texto de 1 João 4,18, ele fala de um medo que atormenta. O texto diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. O medo produz tormento. Então é um medo atormentador. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo assim, porque estamos num momento onde muita má notícia está sendo propagada. E o medo, ele vem através dessas má notícias. O medo vem através de notícias de morte, e isso nós estamos ouvindo todo o tempo. Morte em todo mundo, o medo de ficar doente, o medo de morrer. Então, isso está sendo propagado, isso está sendo ministrado, e isso entra na nossa vida como dardos inflamados. Então, nesse momento, nós devemos ir até a palavra de Deus. Nesses momentos nós devemos correr até a palavra de Deus para saber aquilo que pode nos libertar desses sentimentos e desses temores. E ao nós irmos na palavra de Deus, na verdade libertadora, nós vamos encontrar esse texto. O texto de que no amor não existe medo. E que o perfeito amor, e esse perfeito amor é o amor com que Deus nos ama, ele lança fora todo medo. Você, meu irmão, minha irmã, é amado de Deus. O amor perfeito de Deus está sobre a sua vida. E esse amor, ele lança fora
todo medo atormentador. Seja abençoado nesse momento com a palavra de Deus, com essa verdade libertadora. Deus te ama com um amor perfeito que lança fora todo medo. Que Deus te abençoe, meu irmão.